Moçada bonita do meu Brasil! Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo do doutorado do governo de Minas Gerais, volume 2, semana 6. O tema dessa semana é dinâmica terrestre. Agora sim, eu tinha gravado esse vídeo sem querer como semana 5, é semana 6, beleza? Antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no nosso canal Escola Online. Pessoal, nos sigam também nas nossas redes sociais, pessoal. Lá nós soltamos, por exemplo, os cronogramas. Tá acabando! Que venha o PET 3. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia da Escola Online. Antes da gente começar, pessoal, eu peço encarecidamente para quem puder aí me seguir também no meu Instagram, prof.galvão.gel. Estou postando conteúdos diversos, humor, coisas do cotidiano, tá bem bacana lá, viu? Confere lá, pessoal, prof.galvão.gel. Ficarei imensamente grato quem puder dar essa força aí. Porém, contudo, entretanto, rapadura é mole, mole é doce, mas não é dura não. Vamos começar. Antes da gente começar, bebe água, hein? Delícia! Pessoal, primeiro, teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi uma teoria criada por um cientista alemão chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener criou essa teoria na década de 1910, onde ele dizia, num passado geológico distante, os continentes eram unidos. Ou seja, nós tínhamos um único continente, a Pangeia. Como que ele parte desse princípio? Já existiam algumas evidências, pessoal. Então ele juntou várias evidências que já existiam e falou, por conta disso, quais eram essas evidências? Fósseis de mesma espécie em diferentes continentes. Existia um fóssil de uma planta, por exemplo, na América do Sul, na África e no Sudeste Asiático. Existia o fóssil de um animal, sei lá, na América do Norte, na Austrália e na Europa. Isso demonstrava que esses continentes já foram unidos, porque esses animais, esses vegetais, não teriam condições, por exemplo, de atravessar um oceano. Além disso, a estrutura geológica dos continentes, elas eram semelhantes. Outra questão, alguns continentes se encaixam, como é o caso da América do Sul com a África. Só tem um problema. E aí perguntaram para o Alfred Wegener, beleza, Alfred Wegener, mas como os continentes se movimentam então? Pessoal, a teoria de Wegener não consegue justificar de que forma os continentes se movimentam. Alfred Wegener não explica como os continentes se movimentam. E isso é o grande erro, é o ponto fraco da teoria dele. Ele não consegue explicar. Como o próprio nome diz, deriva. É como se os continentes estivessem andando para um lado e para o outro de forma aleatória, boiando sobre o oceano. Posterior, 50 anos depois, na década de 60, nós temos a criação da teoria da tectônica de placas, no momento de Guerra Fria, onde os Estados Unidos estavam mapeando o fundo do Oceano Atlântico. Os Estados Unidos encontrou, a partir de sonares, emissão de ondas sonoras para saber como era o relevo do fundo, os Estados Unidos encontrou uma grande cordilheira no fundo do Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântico, que vai, no caso, do norte do Oceano Atlântico ao sul do Oceano Atlântico, recortando todo o continente. Se imaginava, de fato, que existiam estruturas do relevo no oceano. Porém, a dorsal mesoatlântica, ela era uma cordilheira vulcânica. Ou seja, é como se fosse uma grande fenda que está subindo magma de tempos em tempos. Determinados locais constantemente entrando em erupção. E ao se analisar a estrutura geológica, percebeu que ela era espelhada. Por exemplo, aqui está a dorsal mesoatlântica. Na porção virada para a África, nós temos uma estrutura de 81 milhões de anos. Olha, se você for para o lado da América, tem uma estrutura também de 81 milhões de anos que se encaixa com aquela da África. Uma outra estrutura aqui de 135 milhões de um lado. Olha, uma estrutura de 135 milhões do outro. Isso quer dizer que essas estruturas datadas da mesma época, elas já foram unidas. Se hoje elas estão distantes, é por quê? Porque o Oceano Atlântico está se expandindo. Ou seja, os continentes estão se movimentando. A América está, por exemplo, se afastando da África.
Dessa maneira, então, a teoria da tectônica de placas ela consegue comprovar a teoria da deriva continental, onde se afirma que existem grandes estruturas rochosas pela qual os continentes estão sobre elas e essas grandes estruturas rochosas se movimentam. Beleza, como que essas estruturas rochosas se movimentam? Elas se movimentam principalmente a partir do movimento do magma. Essas estruturas que estão na litosfera, elas estão sobre o magma e o movimento do magma é o grande responsável pelo seu movimento, principalmente devido às correntes de convecção do magma. O magma, pessoal, ele está circulando no manto, beleza? Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Esse movimento convectivo do magma é responsável pelo movimento das placas tectônicas. E se as placas se movimentam, elas se chocam. Dessa maneira, nós temos 3 formas de choque de placas tectônicas. As convergentes, que é quando elas vão na mesma direção. As divergentes, que é quando elas se afastam. E as transformantes ou transcorrentes, é quando elas se esfregam. Cada choque com suas características convergentes muito comum, aparecimento de cordilheiras, terremotos. Pode ocorrer vulcanismo? Pode, a partir da subducção. A transformante, muito comum de ter terremotos muito fortes, porque as placas se encaixam, acumulam energia, e quando elas se movimentam, toda aquela energia acumulada é liberada de uma vez só. E as divergentes, é muito comum ocorrer, por exemplo, o vulcanismo. A dorsal mesoatlântica, ela é um encontro divergente, onde a gente está tendo o afastamento da América e a África, por exemplo. Beleza? Cada encontro de placa com sua característica específica. Então, bora começar a atividade número 1. As placas tectônicas movimentam-se e interagem-se a partir de 2 movimentos principais. A orogênese, pessoal, a orogênese ela é formada a partir do encontro horizontal, a partir do choque horizontal entre as estruturas, e a epirogênese, que seria a força vertical. Da oro, montanhas, gênese e formação, e epirogênese, quando os movimentos tectônicos ocorrem verticalmente, não provocando falhas geológicas. Considerando os conceitos, observa os esquemas e classifica os movimentos como orogênese e epirogênese. Olha aqui o primeiro, é vertical, está subindo. É vertical, epirogênese. Aqui nós temos, por exemplo, a formação de um horst. Seria esse local que sobe. Opa, observem aqui 2 movimentos horizontais. Orogênese. Opa, movimento vertical para baixo, formando um graben. Epirogênese. Beleza? Tranquilo, agora eu fiquei em dúvida, tá, gente? Porque quando se tem epirogênese, se abaixar é graben ou horst, se subir é graben ou horst. Mas eu acho que o horst é o alto e o graben é o baixo. Agora eu fiquei em dúvida, me desculpem. Nos comentários do vídeo eu vou colocar qual que é o alto e qual que é o baixo. Não importa. Graben e horst são formados a partir da epirogênese. Questão número 2. Os episódios vulcânicos ocorrem desde o início da evolução da Terra, 4,5 bilhões de anos. Portanto, numa escala distinta de desenvolvimento da humanidade, séculos. Assim, a aparente quietude de um vulcão para nós decorre simplesmente do fato de não ter havido nenhum relato histórico da sua erupção. Se um vulcão, sei lá, está 30 mil anos sem erupção, pessoal, pra gente ele nunca entrou em erupção. Claro que a geologia, ao estudar os materiais, ao estudar o tectonismo do local, ele vai saber que aquele vulcão é ativo ou não. Mas pensando apenas no empirismo, ele não seria ativo. Como podemos notar, com o texto acima, os comportamentos vulcânicos obedecem a uma escala de tempo superior à do tempo ou histórico. Seria o tempo geológico. A liberação do material magmático ocorre em função da liberação do calor interno acumulado durante longos períodos em áreas instáveis, pessoal. Calor interno, proveniente da estrutura interna da Terra, áreas instáveis ou que tem um falhamento ou uma área de encontro de placas tectônicas que possibilita a subida deste material quente que seria o magma. Por isso, resposta letra A de amor. Ei, você aí que tá me escutando agora, bebe água. Olha só como é que eu bebo água bonito. Ai, que delícia. 3. O bloco de diagrama representa o processo de formação de um fenômeno natural de grande magnitude, decorrente da movimentação de placas tectônicas. Assinala a alternativa sobre o local e as condições de movimentação das placas tectônicas
o consequente fenômeno natural. Aqui nós temos o choque, né? O hipocentro, local da superfície mais próximo, o epicentro. Pessoal, é uma questão difícil, chata, e a gente tem que ficar pensando em hipóteses. No fundo do oceano, ok, com terremotos em profundidade, pode ser. Sem deslocamento do solo, pessoal, vai ocorrer o deslocamento do solo oceânico, sim. Fundo do oceano, então falso. B, em superfície, ok, pode ocorrer isso em superfície? Pode. Sem deslocamento do solo? Falso. O terremoto ele vai ocasionar a modificação de estrutura interna. C, no fundo do oceano, com deslocamento do solo, ok, sem propagação de ondas? Falso. Deslocamento do solo vai ser o grande precursor do deslocamento, da formação, da propagação de ondas. Por isso, letra D de the best, no fundo do oceano, com terremoto em profundidade, deslocamento do solo e propagação de ondas gigantes, a tsunami. Resposta, letra D. Questão número 4. Europs, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberada pela erupção do... Eu fico pensando o que fazia da vida o sujeito não, um infeliz. O horário não me permite um palavrão. E botou esse nome nesse vulcão. Cara, é impossível você falar esse nome. É impossível. Eu que já não tenho uma pronúncia, esqueci o nome, não é dilexia, como é que é? Eu que não tenho uma pronúncia boa, igual aquele cara do TikTok com a voz grossa. Oi, meu jovem, tudo bem? Ele é o bichão, né? Pessoal, eu não consigo. Ei, já não dá, velho. Se for um pouquinho gago, então esquece. Você fica 10 minutos nisso daí. Eu sou um pouco gago, não sei se vocês já perceberam. Às vezes eu fico repetindo, né? Eu travo na palavra. Cara, eu não consigo. Então esse palavrão aí, tá, gente? Literalmente. Na Islândia. A Islândia, pra quem não sabe, norte do Oceano Atlântico. A erupção desse vulcão, assim como a de outros dispersos na superfície da Terra, pode provocar alterações na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se um fenômeno natural que pode causar redução da temperatura global? Falso. A erupção vulcânica ela pode gerar um aumento da emissão de gases estufa, aumentando a temperatura global. Então, falso. B. A elevação da temperatura global? Verdade. E o empobrecimento da fertilidade dos solos? Falso. Solos provenientes de material vulcânico tendem a ser férteis. C. A formação de rochas magmáticas? Verdade. E o enriquecimento e fertilidade dos solos? Correto. Formamos, então, rochas magmáticas e os solos tendem a ser férteis. Um grande exemplo é a terra roxa no Brasil, proveniente de diques basálticos. Ok? E para finalizar com chave de gold, que vale mais do que dinheiro, 5. A teoria da tectônica de placas explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera, sendo incorreto afirmar a litosfera é parte rígida que compõe a crosta terrestre. Verdade. É segmentada em placas. As placas tectônicas. Verdade. Que flutuam em várias direções sobre o manto. Correto. B. O movimento das placas pode ser convergente ou divergente, aproximando-se e afastando. Verdade. Ou ainda deslizando uma em relação às outras, que seria o transcorrente. Verdade. C. O tectonismo é responsável por fenômenos como formação de cadeias de montanhas. Verdade. Deriva dos continentes. Ok. Expansão do assoalho oceânico. Verdade. Erupções vulcânicas e terremotos. Correto. Sobrou de novo, então, letra D de the best. As placas continentais e oceânicas possuem semelhante composição mineralógica básica. Não. As placas oceânicas elas tendem a ser mais densas do que as placas continentais. Elas são mais densas e mais finas, enquanto as placas continentais são menos densas e mais grossas. Por isso que quando nós temos o encontro entre placa oceânica e placa continental, a placa oceânica desce por ela ser mais densa. Beleza, pessoal? Resposta letra D. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade de me perguntar no chat. Estou à disposição de vocês, beleza? No chat não, nos comentários. Um forte abraço, Projeto Enem, eu não erro mais, começou segunda-feira, fiquem de olho. Tamo junto e até semana que vem. Valeu!